todos. E para começar a palestra de hoje, eu tenho um convidado muito especial. Ele é meu ajudante hoje na palestra. Ai, eu sou surpresa. Quer subir aqui? Passar. Isso. E o Heitor, ele vai ser meu ajudante hoje para falar com vocês uma coisa muito importante. A parábola que nós vamos falar é a parábola do filho pródigo. E o Heitor vai contar para vocês quem foi o evangelho, quem foi a pessoa lá no evangelho que escreveu essa palavra, a parábola. Quem foi, Heitor? Lucas. Ah, Lucas. E o que Lucas era de Jesus? O amigo dele. O amigo dele. E Jesus é o que, seu? Ele é meu amigo. Ah, e nessa história nós vamos contar a história de 3 pessoas. Quem é o sol? Os pais. E 2 estrelas. Quem são as estrelas? Os filhos. Os filhos. Aí agora o Heitor vai lá para a escolinha de Jesus aprender e a mamãe vai continuar aqui, tá bom? Bom dia. Bom dia. O Heitor está na palestra hoje. Tem um significado muito especial para mim, porque eu me lembro que quando eu comecei na Casa Espírita, eu fazia a abertura das palestras do meu pai. E eu fazia, geralmente eu tinha meus 11, 12 anos e eu fazia uma poesia na abertura. Então, o Heitor estar aqui hoje me traz uma memória muito importante na minha construção de quem eu sou. E preparando com ele essa fala, ele conseguiu falar, né? Porque, na verdade, quem escreveu para ele foi o tio Lucas dele, que brinca de carro com ele. Então, hoje conseguiu sair que era o Lucas Evangelista. E ontem, explicando para ele quem era Jesus, porque Lucas veio depois de Jesus, né? E para explicar para ele quem era Lucas, que Lucas não era um discípulo, mas sim um evangelista, eu tive que explicar para ele que Jesus tinha morrido. E ele ficou muito abalado. Ele falou, meu Deus, Jesus morreu, mãe. Filho, há mais de 2000 anos. E o que ele fez? Né? A gente estava em casa assim. E o que ele fez para ele morrer? E aí eu parei e pensei, como é que eu vou explicar para uma criança de 4 anos o que Jesus fez? E aí eu falei, Jesus não foi compreendido por muitos daqueles homens. E ainda continua sendo incompreendido por muitos de nós. E aí na conversa, teve alguma coisa em casa, né, que ele falou assim, ele falou, filho, ele falou assim, mãe, eu não entendi, eu vou morrer igual Jesus? E aí a gente, preparando a palestra, traz essa sensação de que o ensinamento de Jesus, ele é constante nas nossas vidas. Mas preparar a parábola do filho pródigo é muito especial porque ela remete à Bíblia. E nós espíritas, para quem está frequentando recentemente ou para quem frequenta há mais tempo, nós estudamos a Bíblia. E eu me lembro também ainda da minha adolescência que um dos estudos mais longos que eu fiz durante a minha vida foi o estudo bíblico. E o estudo bíblico ele durou na Casa Espírita exatamente 3 anos. Então nós estudamos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na época eu tinha meus 12 até os meus 16 anos e a gente pegava todos os versículos da Bíblia e fazia uma interpretação. E isso me permitiu poder falar para vocês aqui hoje. Então, como referência da palestra, eu utilizei a Bíblia, o capítulo do Lucas, os ensinamentos de Caiba Schutel. Tem uma parte no livro Fonte Viva, no capítulo 88, e também utilizamos o material da Federação Espírita, que é um material base para a compreensão de todos os ensinamentos da doutrina espírita. Mas eu acho que todos conhecem a parábola do filho pródigo. E muitas vezes nós olhamos para esse filho somente como um filho, né? O filho que sai de casa, deixa tudo e vai seguir sua vida. Mas aqui eu quero falar de 2 filhos, né? Era um pai que tinha 2 filhos, não só um filho. E quando eu vou fazendo a hermenêutica dessa parábola, vocês vão entender que toda essa interpretação ela é baseada não no meu material, como eu já disse, eu utilizei esses livros, mas o
Uma pessoa que sempre traz uma contribuição muito grande no aspecto cultural, histórico, é o Haroldo Dutra. Então, quem quiser aprofundar mais um pouquinho, ele vai falar com muita propriedade. Então, eu basicamente vou fazer uma transcrição desse material todo que eu estudei aqui para vocês. E eu convido vocês, posteriormente, a continuar compreendendo a parábola do filho pródigo. Então, quem é esse pai e quem são esses filhos? Então, eu vou lendo pouco a pouco para vocês entenderem. Então, Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Eu peguei a tradução de João Ferreira de Almeida, né? Porque a tradução da Bíblia, ela tem várias traduções. E algumas traduções perdem algumas palavras originais que vão fazer todo sentido depois para a nossa compreensão. Então, certo, o homem tinha 2 filhos. Mas antes dessa palavrinha, certo, o homem tinha 2 filhos, começa assim. E a história continua. Porque, na verdade, Jesus estava falando. Ele estava num momento de ensinamento. E antes dele apresentar a parábola do filho pródigo, ele vai falar de outras 2 parábolas, né? Então, ele está continuando uma conversa. E, basicamente, ele está trazendo a ideia do resgate. Do olhar para aquele que está perdido. Do olhar para aquele que se foi e nós precisamos resgatá-lo. Ou nós precisamos esperar que ele caia em si. Mas qual que é o momento, né? Então, assim, no Livro dos Espíritos vai falar que Jesus, ele fala conforme a época e conforme o lugar. E muitas vezes a gente acha assim, nossa, a parábola do filho pródigo tem tão a ver comigo que parece que Jesus está falando para mim no meu exato momento. Mas não, Jesus estava falando para as pessoas daquela época. Então, quando eu começo a parábola, certo homem tinha 2 filhos. Eu vou voltar lá para 2 anos no Ocidente, e nós vamos estar falando do Oriente. A qual cultura essa família pertence, né? Então, Jesus falava numa região na Palestina, muito pequena, era uma vida numa aldeia. Quando eu comecei a estudar, quem aqui é de Minas Gerais e quem é do interior, eu vou lembrar lá do norte de Minas, da minha região. Uma região muito pequena, e eu vou lembrar daquelas casinhas, aquelas pequenas fazendas, que tem uma fazenda e geralmente tem outras fazendas ao redor. E eu consegui me mover para esse local, lá no interior de Minas Gerais, onde tem as fazendas e as fazendas ao local. Então, geralmente, essa aldeia que esse homem vivia com os seus 2 filhos, era um lugar muito pequeno, de aproximadamente umas 50 a 100 pessoas. Não está falando para uma região ocidental grande. E aí, quando ele começa, o mais moço disse ao pai: dá-me parte dos bens que me toca. Partiu-lhes, pois, os meus haveres. Quando um filho, naquela época, pede o bem aos pais, o bem, né? Ele tem uma terra. E ele fala assim, vamos pensar lá na fazenda do interior de Minas Gerais. Se um filho briga com o pai e fala, pai, agora nós vamos dividir aqui a terra, eu vou te deixar e vou pegar a minha parte e vou para São Paulo. Vou para a cidade grande, eu vou para os Estados Unidos. E possivelmente alguns vão ter essa recordação. Uma casa pequena, o filho fala, agora eu vou lá para os Estados Unidos, eu preciso pagar a minha travessia. Né? Vai acontecer isso com muitas famílias. O pai reparte, pega uma parte, dá para esse filho. E esse filho vem para os Estados Unidos. Então esse filho sai, né? E ali, aqui nessa primeira frase, nessa primeira parte, já me diz que esse filho, ele tem um problema relacional com esse pai. Ele tem uma dificuldade de convivência. A parábola não traz a figura da mãe, né? Então essa mãe fica na incógnita da nossa cabeça, o lugar que essa mulher ocupa. Mas o pai, ele é uma representação muito forte em todas as culturas. Quem são os pais? Por que o conflito é com o pai e não com a mãe? E eu fiquei pensando e refletindo, a parábola não traz, todas as palestras que eu escutei também não trouxe a figura dessa mãe, e também não me traz que conflito é esse que esse filho tinha com esse pai. Mas quem é
filho aqui sabe que a figura dos nossos pais a figura do pai em si é uma figura muito forte na nossa história, porque ela vai marcar o desenvolvimento das nossas vidas. Ela vai dizer quem eu serei para frente. Então, quem é o meu pai e quem é a minha mãe nessa formação? Que conflito existe na minha relação com essas duas figuras? E aí eu vou conseguir entender que quando eu falo desse filho mais jovem, eu falo da minha história. Eu não estou falando de alguém que está lá longe, né? Um exemplo de Jesus. Eu vou falar dos meus conflitos com a minha família. E muitas vezes, nesses conflitos que eu tenho, eu preciso partir. Eu preciso sair desse lugar porque eu não consigo mais conviver com os meus. E muitos filhos saem. E interpretando essa parábola, me veio muito a época que eu trabalhava com dependente químico, que é quando os filhos saem de casa para usar droga. E tem um pai, tem uma mãe que fica ali esperando e disponível. Muitos pais não ficam disponíveis. Muitas mães também não ficam disponíveis. Mas é desse lugar que nós vamos falar. Eu quero fazer um paralelo para o lugar de um Deus que acolhe a todo momento, que é o Pai maior. Mas eu quero fazer um paralelo a nós pais, que não acolhemos muitas vezes como deveríamos acolher. A nós pais que não conseguimos nos colocar no lugar dos nossos filhos e conseguir entender o que eles querem. E isso em todas as idades. Porque quando eu me coloco no lugar de Deus, né? Jesus já falava, vós sois deuses. Nós somos pais que vamos guiar. Mas será que nós conseguimos acolher? Como a parábola vai dizer ali na frente? Será que nós temos a capacidade de entender quando o nosso filho quer partir, entender o motivo pelo qual ele quer partir, oferecer compreensão? E a parábola continua. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo. Então ele vende, o pai vende, reparte, e ele junta tudo e partiu para um país distante. Ó nós, né? Todos nós aqui partimos. Então todos nós, de certa forma, somos o filho pródigo. Que partimos para um lugar muito distante, juntamos tudo. Alguns nem juntam, né? Tem que deixar, porque não dá para carregar as malas. E ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E quando a gente pensa em bens, automaticamente a gente pensa em bem material. E não são esses bens materiais que eu gostaria de trazer a interpretação. E nós, depois de termos recebido todos os valores emocionais e culturais dos nossos pais, da nossa cultura, da nossa aldeia, nós viajamos para um país muito longe e perdemos todos esses valores. E qual é o meu valor agora? E é uma tecla que eu sempre vou bater, os palestrantes sempre vão falar, que nós, imigrantes, muitas vezes o nosso valor é o dinheiro. O que me traz aqui? É dinheiro? O que eu estou construindo aqui? Fama, poder, status, casa. Não é possível que a gente saia de um país para construir só isso. E eu demorei muito a entender que isso é um lugar que nos faz nos perder de nós mesmos. Porque quando eu saio da minha aldeia, deixando todos os meus valores e buscando algo que é para fora de mim, eu vou me perder na minha história. E às vezes a gente associa que dinheiro é a única forma de se perder. Não. Dinheiro não é a única forma de se perder. Eu digo que quando eu vim fazer palestra, eu até estava falando para a André, assim, tanto que é difícil estar aqui.
tanto que mexe, meu marido sabe, o tanto que eu sofro na semana da palestra, né? Eu fico muito sensível, eu fico geralmente com o campo muito aberto no campo espiritual. E eu sempre fico muito atenta para o lugar do status do palestrante na minha vida. Porque isso pode estar mexendo com um lugar muito sensível na minha história, que é o ego. E muitos palestrantes se perdem no ego. E muitas vezes eu me perdi no ego. Então, que valor é esse? Qual que é o valor que eu deixo no meu país e eu estou desconectada dele? E havendo ele dissipado tudo, perdemos todos os nossos valores aqui. E eu estou num resgate muito legal de resgatar o que é mais simples da minha cultura. O que é mais valioso na minha cultura? Na minha aldeia. Porque a gente está falando de uma aldeia, com um pai, 2 filhos. E aí nós saímos e jogamos tudo, né? Perdemos tudo aqui nos Estados Unidos, ou no país que nós estivermos morando. E houve, naquela terra, uma grande fome. E eu vou traduzir por uma grande pandemia. E houve, naquela terra, uma grande pandemia. Que fez o homem voltar a olhar para si. Que colocou o homem dentro da sua casa. E fez ele perceber que os valores que mais importavam naquele momento era se manter vivo. O que nós mais queríamos no ano passado? Ficar vivo. Eu, como mãe, falei assim, ó, não preciso de nada, preciso ficar só viva. Para eu cuidar do Heitor. Não quero mais nada, só preciso estar viva, né? E nós começamos a valorizar a vida. Só que a pandemia vai, né? Os governantes dão um jeito e a gente volta de novo a funcionar para fora. E nós experimentamos um pouquinho do que olhar para dentro e aí nós começamos a voltar para fora. E quando tem uma grande fome, ele começa a passar necessidades. E aí eu vou colocar também aqueles filhos que saem, muitas vezes já atendi, que eles tinham uma família, eles saem da casa e começam a viver a vida desregrada, do uso de drogas, de álcool, né? E eu atendia homens, então eram rapazes que viviam em festas, né? E usavam muita cocaína. E eu me lembro de fazer o percurso que começava com a maconha, chegava na cocaína e chegava no crack. E aí só quando chegava no crack que eles chegavam para o atendimento. E muitas vezes eles chegavam como moradores de rua, na fome, na miséria. E eles eram acolhidos. E aí eu vou colocar no lugar das instituições. Será que nós somos capazes de acolher essas almas, né, que pedem ajuda? E muitos que estavam ali, ou estão nas instituições, não estão abertos a acolher. Na dor, para mergulhar no que aquele espírito precisa ser acolhido. E o que nós vamos mais escutar no momento de dificuldade espiritual, da droga, do sexo, de todas as compulsões, de compra, de drogas, de sexo, de vida desregrada, é que muitas vezes nós não conseguimos ter um ouvido que nos escute sem julgamento. E nós somos esses pais. Nós somos essa instituição aqui na Terra de acolhimento. Então, quantas vezes eu não consigo entender sequer o que meu filho quer dizer? E eu também não me esforço para compreendê-lo de diversas formas. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo uma palestra, todo palestrante pensa nisso, quem vai estar lá? Né? Quem vai estar aqui me escutando? Às vezes eu vou ter pessoas que estudaram muito. E eu falo, poxa, se eu falar muito simples, não vai entender. Mas tem pessoas que não estudaram. Às vezes pode ter criança, adolescente na minha palestra. Então como
vou equilibrar a minha fala para que todo mundo consiga sair com a sensação de que aprendeu um pouquinho do que eu estou falando aqui. Então, essa é a sensação de preocupação que o palestrante tem e nós pensamos em quem vai sentar na cadeira. Mas, mais do que vai sentar na cadeira, nós pensamos no que o plano espiritual preparou além disso tudo para nós. Né? Porque tem muitos espíritos aqui recebendo os ensinamentos do dia de hoje. E então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então ele junta tudo, tem uma vida desregrada, e aí ele gasta tudo, e agora ele vai precisar pedir emprego. Nós, aqui nos Estados Unidos, de novo. Essa parábola eu me vi muito nela, e eu acho que vocês vão, imigrantes, vão ver assim, nossa, eu tinha uma vida boa e agora eu vou ter que ir trabalhar na faxina, na construção. Mas quando eu começo, eu não sou a dona do schedule. Quando eu começo, eu não sou o dono da companhia. Quando eu começo, eu sou a ajudante. Que não fica com a parte muito boa, né? Quem já trabalhou com ajudante sabe disso. Eu vou continuar. Os homens utilizam a expressão vadeco, né? Então eu vou começar como vadeco, que também não é um dos bons lugares, porque ele vai ter que se sujeitar a fazer muitas coisas. E desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E aqui, quando ele vai falar, quem faz a tradução dessa alfarroba é o Haroldo Dutra. Ele vai falar que os porcos da região, né, tinham dois tipos de vagem. Uma vagem que era amarga e uma vagem que era doce. Então, as pessoas da época comiam a vagem doce. E as vagens amargas, ela ficava para os porcos, só que elas não tinham nutriente algum. Então, quando esse homem vai cuidar de porcos e a única comida que ele tem é a comida dos porcos, ele tem que comer essa vagem que é amarga e não tem nenhum valor nutritivo para ele. Então, além de passar fome, ele fica fraco. E eu vou fazer outro paralelo das histórias de imigração. E esse homem vai para uma terra muito distante trabalhar e a única comida que ele come é micimiojo. Lembra dessa história? Quantos, né? Já comeram só micimiojo? Para sobreviver. E aí a parábola continua. E caindo em si. E caindo, porém, em si. E o que é cair em si? Essa é a parte mais interessante. Então ele vai, ele sofre, ele percebe que ele deixou um lugar onde ele tinha acolhimento, mas ele banca. Muitas vezes quando nós queremos sair do lugar, a gente fala assim, eu banco tudo, né? Quantos de nós não falamos assim, pai, mãe, não precisa se preocupar, eu banco tudo isso aqui. Eu banco emocionalmente e banco financeiramente. Na maior parte das vezes, a gente só consegue bancar financeiramente. Emocionalmente, a gente está destruído. Muitos pais sequer sabem como os filhos estão aqui, nesse país distante. E quando eu falo de pais, eu falo daqueles pais, daquelas senhorinhas que estão lá nas fazendas do interior de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou de outros estados. Muitos filhos passam por muitas dificuldades aqui. E quando é que nós vamos cair em nós? E caindo em si. Existe uma máxima dentro do tratamento de dependência química que enquanto o dependente não quiser o tratamento, a gente não consegue fazer nada por ele. Mas existe uma máxima mais complicada ainda, que mesmo quando ele quer o tratamento, ele tem as recaídas. Né? Alguém já ouviu falar assim, conheço uma pessoa que é alcoólatra, mas primeiro ele precisa admitir para ele mesmo que ele é alcoólatra.
Porque enquanto só eu identifico que o prazer dele exclusivo está no álcool, ele não vai conseguir mudar. Ele não vai conseguir entender o que é necessário na vida dele. Mas ele precisa cair em si. E ninguém cai em si pelo outro. Somente eu. É uma caminhada muito isolada. Por isso que a pandemia me colocou em isolamento. De uma forma muito sábia, a pandemia me fala assim: agora você vai ter que se isolar. E você vai ter que cair em si. Por isso que no pós-pandemia, eu não posso nem utilizar esse termo, muitos terapeutas, muitos médicos, e eu falo que a internet ela é boa de um lado, é ruim de outro, né? Porque ela traz a vida de uma perfeição externa, mas muitos estão falando assim: nessa pandemia é a época que as pessoas mais precisam de ajuda. Tá todo mundo entrando em depressão, todo mundo entrando em quadro de ansiedade. Que ansiedade, que depressão é essa? Eu começo a viver o meu carinho. E não é o outro, sou eu. E o que é mais difícil dentro das relações familiares? Quando eu falo de um pai com 2 filhos. Aquele pai já sabia a necessidade do seu filho. Mas ele tem que deixar o filho ir. Vai, eu divido tudo, pode ir. E o filho vai, faz a experiência, cai em si, sozinho. E aí vem o processo de ser adulto. Eu só consigo me tornar adulto, por isso que adolescente, ele sempre vai dar problema, no sentido de os comportamentos dele sempre vão ser difíceis, as crianças também. Por que a criança sempre está ali, a gente sempre tem que estar ensinando? Porque ele é um ser em construção. A adolescência e a infância é a fase que nós mais recebemos os aprendizados. Nós estamos com os canais mais abertos. E os pais atentos aproveitam dessa etapa. Porque depois vai chegar uma época que eles vão ter que cair em si. Que sou eu com a minha história. Eu posso até ter um pai, uma mãe, uma família, mas a caminhada é minha. Isso é se tornar adulto. Enquanto eu fico buscando fora, eu estou fazendo como um adolescente ou uma criança. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. E quando eu vou pensar que os empregados do meu pai têm comida e eu não, que lugar é esse? E eu comecei a refletir: quem são esses empregados que Jesus quer dizer ali na parábola? E muitas vezes a gente vai entender assim, vocês vão lembrar muito que fala assim: nossa, os meus pais ajudaram todo mundo e não me ajudaram. O meu pai era bom para as pessoas de fora, mas não era bom para mim. A minha mãe era boa para conversar com um monte de pessoas, mas ela não me entendia. E esse filho, ele demonstra ali que aquele pai em algum momento não tinha compreensão, mas um dos empregados estava conseguindo captar o necessário do pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E eu achei essa frase de uma profundidade tão grande, porque quando eu falo que eu pequei contra ti e contra o céu. E o que é pecar? Alguém te acusou de alguma coisa que, de uma certa forma, você fez. Aconteceu comigo essa semana, né? Eu falei uma coisa que eu não deveria falar e a pessoa falou assim: tu errou comigo. E aí eu peguei a mensagem, eu nem escutei o áudio que a pessoa mandou e errei. Como é que eu vou falar que eu errei? Eu queria uma desculpa. E é muito interessante, né? A gente quer uma desculpa.
uma desculpa. Eu queria mandar um áudio, eu escrevi um texto, eu escrevi o texto, eu apagava o texto, eu escrevi o áudio, eu falava o áudio, eu acho que dava 3 minutos, eu apagava o áudio. E por fim eu só falei assim, errei, desculpa. 2 palavrinhas. Errei, desculpa. E como entra isso no outro, faz toda uma diferença. Como nós somos mestres em dar desculpas. Errei. Como é difícil falar. Então, quando esse filho fala, pequei contra o céu, contra ti, pai, ele cai em si. E ali começa o grande processo de transformação desse filho. Ele passa a fome, ele trabalha junto aos porcos, mas só quando ele entende que ele errou é que começa o processo de regeneração desse filho. E nós? Quando é que nós entendemos o nosso erro? Eu não estou falando de grandes erros, não. Os nossos maiores erros são nos campos das relações que nós temos. Nossa família, nosso companheiro, nossos amigos, as pessoas com quem nós dividimos a nossa casa, o nosso trabalho. São com essas pessoas que nós erramos. Mas, Rainha, eu estou sempre errando? Sim. Eu sempre tenho que aprender algo? Sim, é uma análise eterna. Porque se eu não entendo, através do Espiritismo, que eu sou um ser eterno em construção, que esse corpo é uma ferramenta que me é dada para que eu possa, de certa forma, adentrar a Terra, não tem um fim. Né? Agora mesmo, no café da manhã, a gente estava falando assim, a vida não é o resultado, a vida é um processo. E o mais bonito, eu não vou me cansar de falar disso, é o processo. Não é o resultado. E muitas vezes não tem grandes resultados. Porque às vezes quando você achar que é o resultado, tem além do resultado. Né? Eu estou competindo por um cargo político. O sucesso é ser eleito? Não. É manter a gestão. Com coerência. Então é o processo. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. E eu coloquei a palavra digno bem vermelho, porque eu me lembro, e eu vou de novo trazer o exemplo da dependência química, que é um exemplo muito gritante na nossa sociedade. E quando eu falo de dependência, eu falo de todos os tipos de dependência. Quando a gente tem uma compulsão, e compulsão ela pode ser alimentar, sexo, dinheiro, tudo, tá? Drogas. Eu perco a minha dignidade. Eu me lembro muito de trabalhar com os dependentes, no sentido do uso da droga, e falar o que você perde, já que a sensação é muito boa. E é um grande erro a gente falar que droga também é ruim. A sensação é ótima, né? Os estudos estão aí para falar. E os pais não entendem isso, né? Às vezes alguns pais vão tentar orientar os filhos e falam assim, que isso aqui é muito ruim. E aí o menino tá lá usando e é muito bom. E são 2 imagens. Quem ganha? A droga. Não, a droga é boa, mas eu perco a minha dignidade com ela. O que é dignidade? Eu roubo para ter. Eu passo as pessoas para trás para poder ter. Eu vou para a rua para poder ter. Eu chego no fundo do poço para poder usá-lo. Então, fazer esse paralelo é um grande trabalho para todos os profissionais. Então, quando a compulsão chega no ápice, eu já menti muito. Para os outros e para mim. Quando eu estou em busca do meu dinheiro, exclusivamente do meu dinheiro, do meu eu preciso mentir muito. E eu perco a minha dignidade. Então, pai, eu não sou digno. Eu perdi tudo.
o respeito pelas pessoas. Então, quando a gente fala que uma pessoa está em situação complicada, a gente vê ela perdendo a dignidade social. Quando tem uma grande manchete, e aí eu vou dizer de nós, como sociedade, como pais da sociedade, quando tem uma grande manchete envolvendo um erro de uma pessoa, nós somos os primeiros a piorar a dignidade do outro. Fala, tu viu o que ele fez? Você viu o que aconteceu? E a gente vai piorando. A gente vai tirando mais a dignidade. As redes sociais hoje só pioram. Principalmente em crimes, né? Quando envolve crimes. A pessoa já está com a dignidade lá embaixo. E a gente piora essa dignidade. E eu aprendi uma frase muito, eu já falei ela aqui, eu vou falar de novo. Quando alguém da sociedade erra, nós todos caímos com ele. É um erro coletivo. Porque de alguma forma nós não colaboramos e não estivemos disponíveis para ajudar. Por isso que essa parábola ela é tão interessante. Ela vai falar de um contexto cultural, histórico, mas ela vai falar de uma aldeia de costumes de cultura também. E de acolhimento. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Quando nós decidimos que nós erramos e voltamos para o nosso pai, eu acredito, né, os estudos que eu fiz, o Haroldo, teve um outro, acho que o Arthur também, ele fala, a gente acho que esse filho foi sem saber o que ele queria com esse pai. Ele foi sem muito plano. Eu só vou lá pedir pro meu pai para eu voltar. E às vezes a gente faz isso. Quantas vezes eu já atendi uma pessoa e falei assim, olha, tô aqui, mas eu não sei nem o que eu quero. Tô aqui pedindo ajuda, eu não sei nem o que eu quero. Né? Às vezes tem pessoas, eu já vi médicos falar, que a pessoa chega lá no consultório para consultar e o médico pergunta, o que você tem? Aí o médico, né, tem uma brincadeira que eles falam assim, é uma dor que dá na cabeça que vai até a ponta do pé. A pessoa não sabe falar o que ela tem. Dói em todos os lugares. Então a gente não sabe nem pedir ajuda. Organizar. Tô sofrendo. Que ajuda que você quer? Ai, Raiane, eu posso conversar com você um pouquinho? Pode. O que você quer? Não sabe. Às vezes eu quero conversar com uma pessoa, eu quero encontrar com a pessoa, falar algo e eu não consigo nem expressar o que eu preciso. E é esse filho que levanta e vai ao seu pai, sem saber o que ele quer. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Então o pai viu que ele estava perdido. Sabe quando você chega lá na beira da cancela da fazenda, né? E fala assim, e agora? Cheguei. Eu entro ou não entro? Acredito que ele ficou assim. Mas o pai lá daquela casinha pequena viu o filho. Encheu-se de compaixão. E olha que lindo, né? A parábola e as palavras. Ele não ficou com dó do filho. Não, nossa, eu tenho uma pena de você. Não foi pena. Porque a pena coloca o outro numa situação de humilhação maior. Nossa, eu tenho uma pena de fulano, tá passando por essa situação. Não, eu tenho compaixão. Compaixão é muito paralela à empatia. Eu me coloco no seu lugar e sinto o que você sente, mas não vivencio como você. Então o pai, ele não tem pena do filho. Ele tem compaixão. E, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Nós vamos voltar à interpretação cultural. Lá naquela aldeia, vamos imaginar seu Zé, lá da roça. Seu Zé corre? Não, seu Zé não corre. Então lá na Palestina, no Oriente Médio, correr é um significado enorme para eles. Então esse pai vai correndo. E o filho possivelmente deve ter ficado catatônico lá, parado. Lançou-se o pescoço e o beijou. E aí tem uma interpretação cultural. No Oriente Médio, os acordos são selados através de um beijo. Palavras de Haroldo. Não sou eu, que eu não sabia essa informação. Então o Haroldo fala que muitos executivos ricos, lá no Oriente Médio, ele vai fechar uma grande negociação e ele vai lá no pai pedir uma opinião.
lá na aldeia. E quando o pai concorda, ele dá um beijo no rosto. Então esse beijar que Jesus fala aqui é: filho, eu te acolho. Tá tudo bem. Pode voltar. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno, a dignidade de novo, de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. E vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. E aí culturalmente vai dizer que quando coloca o anel, é o anel da família. E as sandálias somente os filhos usavam, porque os servos, né, os empregados, não utilizavam sandália. Então o que esse pai quer dizer aqui na interpretação bíblica? Que você volta a fazer parte da nossa família. Por mais que um dia você tenha pedido os teus bens, desejado a minha morte, ido para o país muito longe, você volta quando você cai em si e volta para o seu exato lugar de filho. E aí vem a grandiosidade desse pai. E agora a gente vai falar desse pai, que é Deus, né? Para ser tão grande assim. Mas se nós somos deuses, quem somos nós nos acolhimentos dos nossos filhos? Quem somos nós no acolhimento dos nossos? Será que nós conseguimos trazer de novo para a família ou nós somos o primeiro a falar, né? E tem uma palavrinha muito forte na nossa cultura, que é a ovelha negra da família. Tem até uma música. E essa ovelha negra, ela carrega o peso de ser o problema familiar. Que é um lugar que eu questiono muito. E essa parábola, incrivelmente, vai me trazer que não existe a errada da família. Porque fica parecendo assim, que só tem um filho, né? E aí a parábola continua. Trazei também o bezerro, cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. E vai falar assim, o filho voltou, eu volto de novo para a fazenda do interior de Minas Gerais, que eu tô cheia de cultura. Aí fala assim, mata boi. Não tem energia, não tem geladeira, não tem nada. Vai matar o boi, como é que vai deixar essa carne lá? Tem que vir todo mundo, né, da região. Vamos comer todo mundo junto. Aí junta a aldeia inteira e divide o boi para todo mundo. Então foi isso que aconteceu. Então esse pai recebe esse filho com uma festa. E o boi tá lá para todo mundo. Né? A gente fala do boi, mas infelizmente, né? Naquela época não comia, mas hoje a gente pode questionar esse lugar. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a comemorar. E eu vou grifar a palavrinha reviver. Porque está bem escrito lá na Bíblia. Quantas vezes nós vamos reviver em vida e morte? Então esse filho estava morto. Morto em si mesmo. Quando é morte, né, fica parecendo que a pessoa está depressiva. E não só, a morte não é só na depressão. É no valor. E se vocês conseguirem sair daqui, e eu vi um outro palestrante falando sobre isso, que gostaria que quem assistisse as palestras nem dormisse à noite para começar a pensar no que faz da vida, né? Para refletir, porque se dormir é que não bateu muito, né? Quando a gente começa a pensar sobre a nossa vida, geralmente nos traz um incômodo. Então é reviver, é voltar e fazer diferente. E aí começa a outra parte da história, a gente já está finalizando. Ora, o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E para fazer essa palestra, eu assisti palestras espíritas, evangélicas e católicas, para eu entender qual que era a interpretação de todas as religiões, né? E eu vi que muitas religiões, elas comungam dos mesmos ensinamentos que nós. Isso é muito bom, porque é como se a gente estivesse falando todo mundo a mesma língua. Isso é o mais importante dos ensinamentos de Jesus. Porque se só um é salvo, não vai dar. Tem que ser todo mundo salvo. Então
Então, se os dirigentes, né, estão conseguindo passar uma comunicação que é compreensível para todos, a gente está conseguindo alcançar a dimensão do ensinamento de Jesus. Mas eram 2 filhos. Não era só um filho. E algumas religiões se prendem só ao filho pródigo. O Espiritismo olha sempre para 2 filhos. Né? Eu vi um palestrante falando 2 filhos problemáticos. E às vezes, quando tem um atendimento familiar, chega o filho problema. Mas aí a gente traz todo mundo. E a gente fala assim, ele é o sintoma. É como se fosse o filho pródigo, a ovelha negra. Mas esse aqui quietinho, ele também tem um grande problema. E quantas vezes eu fui a filha quietinha, que aparentemente não dava problema algum. E aí vai falar de quem é esse filho quietinho. Culturalmente, naquela época, naquela aldeia, quando um filho, o pai, tinha problema com um dos filhos, caberia o filho mais velho tentar resolver o problema desse pai com esse filho. Então, o grande erro do filho mais velho não foi tentar apaziguar a situação do irmão com o pai. Ele se omitiu. E quantos de nós não nos omitimos com erros dos nossos irmãos? E eu falo irmão de sangue e irmão de vida. A omissão de falar, isso aqui é problema dele. Já que ele quer dividir, deixa ele dividir. Pega o dele e gasta. Eu fico aqui com o meu. O meu tá seguro. Olha a omissão. E esse filho mais velho, de uma certa forma, ele teve benefício, né? Ele ficou com outra parte da herança e ficou com ela salva. E chegando, um dos servos perguntou o que era aquilo. Ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Respondeu-lhe este, chegou o teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Imagina lá na fazenda de Minas Gerais, né? Das cidadezinhas pequenas lá, tá tendo uma festa. Todo mundo tá lá no movimento, o filho chega na porta da cerca e fala, não entro. E a comunidade inteira tá olhando. Imagina que vergonha. Né? Que vergonha para esse pai. Esse pai 2 vezes, né? Ele tem que lidar com 2 filhos. Que o envergonha, que o humilha. Então, ele saiu, então o pai estava diante com ele, né? Então o pai, já que ele não entra, o pai vai até esse filho, o filho mais velho. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento seu. Contudo, nunca me deste um cabrito para que eu pudesse, né, estar com os meus amigos. E aí vem quem é esse filho mais velho. Ele queria ter ido, mas os bons costumes fez ele ficar. E na verdade ele queria sim um boi para, né, viajar lá com os amigos dele. Mas ele, dentro do orgulho e do egoísmo dele, ele preferiu viver com, a gente costuma falar, com a armadura da perfeição. E a armadura da perfeição é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Porque antigamente tinha até, né, às vezes a gente via as pessoas erradas. E hoje as redes sociais estão trazendo uma geração de pessoas perfeitas, saudáveis, né, com o emocional lá em cima, com tudo muito. E vai me dizer que esse lugar da perfeição também é um grande problema para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. E é esse filho mais velho. Então, quando ele também tem um desejo de sair, ele fala assim, eu também quero viver isso aqui, eu só fiquei por uma obrigação, porque eu não tinha coragem. Mas eu sou igual ao meu irmão mais jovem. Por isso que são 2 filhos. Vindo, porém, este filho que dispersou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro e o cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. E aí vem o ensinamento de um pai que é Deus e de nós pais. E de nós pais da sociedade. Tudo que é meu é seu. Tudo que é de Deus é nosso.
Dá para dividir? Não, porque é infinito. Tudo que está na galáxia é nosso. Dá para dividir? Não, não dá. Era, porém, justo que nós ficáramos felizes e alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado. E a parábola se encerra aqui. E aí, nós encerramos ela compreendendo que é um pai, um Deus, com 2 filhos, que tem comportamentos diferentes na Terra. Um é aquele que dá problema, que o pai sempre está quebrando a cabeça. E toda família tem essa pessoa. Se não tiver, vai ver. Mas toda família tem aquele que é quietinho também. E é esse que eu quero que vocês fiquem atentos. Porque a síndrome da perfeição, ela é um risco enorme para a sociedade. Né? E aí eu costumo falar que o filho que sai, que aproveita, é aquele que é levado aos atendimentos médicos, psiquiátricos. O filho que fica é aquele que busca sozinho, que não dá conta. Tá pesado demais carregar essa perfeição nas costas. E essa passagem, ela é tão grande, né? O André falou assim, você escolheu um tema que dá para ser interpretado de diversas formas. Mas eu queria trazer muito essa interpretação que o Fonte Viva vai trazer, que é o cair em si. O que é cair em si? Fonte Viva vai trazer que vários personagens já caíram em si. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas, contudo, caiu em si. Né? Lembra quando Judas falou? E ele fala, caí em mim. Maria de Magdala, puseram a vida íntima nas mãos dos gênios perversos. Né? Quem sabe a história de Maria, ela era uma prostituta. Quando ela foi ter com Jesus, ela cai em si. E, né, é uma das personagens mais lindas que eu acho dentro do Evangelho. Assim. Tem um livro que chama Maria de Magdala. Eu li ele muito novinho, acho que eu deveria ler ele de novo, porque quando eu li ele estava bem na adolescência, e era tão grande a dimensão. 2 livros que eu gosto, para quem gosta de ver mulheres, né? Que é o de Maria de Magdala e o de Joana d'Arc, que vale muito a pena. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre. Lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes? Entretanto, ele caiu em si. Paulo, leiam para o Estevão, né? Paulo, confiando-se desvairada paixão contra o cristianismo, né? Paulo foi um dos maiores perseguidores do cristianismo, furioso todas as manifestações do Evangelho nascente, no entanto, ele cai em si. E comecemos a utilizar esse termo, cair em mim. E eu caindo em mim. Ah, mas eu fiz isso. Não. Menos áudios longos e mais errei. Comecemos a olhar isso. Quando a gente escreve demais, quando a gente justifica demais, a gente está escondendo talvez uma necessidade só de olhar para o outro lado. E aqui na Casa Espírita, a gente tem que ter um olhar, porque eu vi um palestrante falando assim, que quando a gente chega na Casa Espírita é esse povo doce, né? Com a fala leve, uma fala calma. Mas aí quando você vai convivendo dentro da Casa Espírita, tem os seus problemas, como em todas as religiões vão ter os seus problemas. E as pessoas vão se afastando, é natural. Todas as religiões têm processos de aproximação e de afastamento. Isso independe. Mas, aí vem o grande segredo. A minha aproximação não são com as pessoas, é com o que é dito. É com o ensinamento. Toda vez que eu me afasto pelas pessoas. Tem problema se afastar? Não. Deixe que você continue a sua caminhada. O problema é se afastar e romper. Aí você vai ter que voltar e cair em si. E a Casa Espírita, muitas vezes,
é o pai que me acolhe. Rayane, volta aqui da palestra. Posso ter errado o ano inteiro. O André nem quer saber o que eu fiz. Só volta. Isso é o pai que acolhe e fala, continua a tua caminhada. Eu sei que é difícil. A gente não fecha as portas para você. E quem somos nós, muitas vezes, no acolhimento das pessoas ao nosso redor? Nós acolhemos ou afastamos? Nos seus momentos mais difíceis, você vai lembrar quem foi a pessoa que te deu um ouvido amigo? Pouquíssimas pessoas têm a condição de ser um ouvido amigo. Muitas vezes nós escutamos mais julgamentos, justificativas, porquê. E a gente adora dar a explicação do porquê das coisas. Ah, você está fazendo isso, ó, porque isso, isso e isso. Só escuta. Por isso que Jesus falava por parábolas. Né? Ele não está falando da vida daquelas pessoas. Está falando da vida de todas aquelas pessoas. E é claro que essa parábola tem uma dimensão enorme para a época. Estava querendo mostrar que ninguém vai ficar perdido. E esse é o grande ensinamento da parábola do filho pródigo. Ninguém na terra, ninguém em nenhuma dimensão espiritual vai ficar sem o acolhimento de Deus. Você pode morrer da pior forma possível. O dia que você cair em si, vai ter um monte de gente querendo te ajudar no plano maior. Quem somos nós para julgar o erro alheio, sabendo que vai ter um acolhimento a qualquer momento nas nossas vidas? Que Deus é esse que nós incorporamos em nós, que é um Deus que, infelizmente, algumas religiões plantaram de uma forma muito errada, que é um Deus duro com os nossos erros. Jesus vem trazer um Deus de amor, que acolhe, que nos ampara, e nos diz que a caminhada precisa cair em si. E eu nos convido a cair em si, nessa existência, e se necessário, cair várias vezes em si, porque é assim que tem que ser. Muito obrigada e que Jesus abençoe a todos.